O sermão da montanha em minha vida. Às vezes, sinto que estou no limite. Acordo todos os dias. Carrego o peso das minhas responsabilidades, luto para vencer os problemas, mas parece que nada muda. O cansaço pesa e a esperança às vezes me escapa. Eu me pergunto se Deus realmente me vê, se Ele entende o que estou passando. E então me deparo com o Sermão da Montanha. As palavras de Jesus soam como algo distante, quase impossível de alcançar. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram. Mas como ser feliz no meio de tantas dificuldades? Como Jesus pode dizer que os que sofrem são abençoados, quando parece que o sofrimento só aumenta? Quando olho mais de perto para o Sermão da Montanha, começo a perceber que ele não está falando de uma felicidade passageira, como um alívio imediato. Jesus fala de algo mais profundo, uma paz e uma força que só podem vir de Deus. Ele não ignora a dor que carrego, mas me chama a olhar além dela, a encontrar sentido no meio das batalhas e a entender que o reino de Deus é para aqueles que perseveram, que enfrentam suas dificuldades com fé. Neste momento, enquanto leio essas palavras, sinto que Jesus está falando comigo, como se dissesse: eu vejo suas lutas, sei o que você está passando. Não desista, seu esforço não é em vão. E é com esse pensamento que eu começo a ver o Sermão da Montanha como um convite para enxergar minha vida de uma maneira diferente, para encontrar força onde antes eu só via fraqueza, e quem sabe, descobrir uma alegria que vem de algo muito maior do que as circunstâncias. Bem-aventuranças, o chamado ao coração. Quando leio as bem-aventuranças, cada frase parece um choque com tudo o que vivo e vejo ao meu redor. Jesus fala sobre felicidade para aqueles que sofrem, para os que choram, para os que têm sede de justiça. Me pergunto: como posso me considerar abençoado quando o que vejo à minha volta é tanto esforço e pouco resultado, quando choro em silêncio e a justiça que espero nunca chega? Jesus fala dos pobres de espírito como bem-aventurados, mas o que isso quer dizer? Na correria e nas cobranças da vida, é fácil esquecer que sou limitado, que preciso de Deus. Às vezes tento carregar tudo sozinho e acabo exausto. Ser pobre de espírito, talvez, seja aceitar que não tenho todas as respostas, que preciso de algo maior para seguir em frente. E nessa humildade, nesse momento de entrega, parece que uma nova força nasce. É como se Jesus dissesse: é nesse vazio que posso encher você de algo real, algo eterno. Ao continuar nas bem-aventuranças, vejo que ele fala também para quem chora. Quantas vezes já chorei, me senti perdido e sem direção. E aqui Jesus afirma que existe consolo para essa dor. É um consolo que o mundo não oferece, mas que vem do próprio Deus. É difícil entender como isso funciona, mas me vejo chamado a crer que no meio das lágrimas, Deus está perto, oferecendo um conforto que não desaparece. Essas palavras de Jesus desafiam meu coração a encontrar sentido mesmo no sofrimento, a olhar para minhas lutas como uma jornada onde posso crescer, onde posso me tornar alguém melhor. Não é um caminho fácil, mas é uma promessa de que, no final, há algo especial reservado para quem não desiste. Sal da terra e luz do mundo, o papel de quem tem fé. Quando Jesus diz que eu sou o sal da terra e a luz do mundo, confesso que é difícil entender. No meio dos meus próprios problemas e inseguranças, pensar que posso ter algum impacto na vida de alguém parece distante, quase impossível. Como posso fazer a diferença quando muitas vezes eu mesmo estou lutando para encontrar sentido e direção? Mas Jesus fala comigo, como se dissesse que minha presença aqui, no meu círculo de convivência, pode trazer sabor e sentido a este mundo. O sal conserva e traz sabor, e talvez, sendo sal, eu seja chamado a preservar aquilo que é bom e justo,
a resistir ao que está errado e, com pequenas atitudes, fazer a diferença. É como se Jesus me lembrasse de que até nas menores ações, ao tratar alguém com respeito, ao defender quem é injustiçado, ao trazer paz para uma situação tensa, eu estou sendo sal. Já a luz, como ser uma luz quando eu mesmo, muitas vezes, sinto que ando na escuridão. Mas Jesus fala da luz como algo que brilha, mesmo em meio às trevas. Acredito que mesmo com minhas fraquezas, Deus pode me usar para inspirar e iluminar outros. É como se Ele me chamasse a ser autêntico, a deixar minha fé aparecer e a viver de forma que outros possam ver em mim um caminho de esperança. Talvez ser luz não signifique ter todas as respostas, mas ser uma fonte de encorajamento para quem está ao redor. Essas palavras de Jesus são um chamado para eu viver com propósito e coragem, para não me esconder ou ser indiferente, mas para permitir que a minha vida, com todas as suas imperfeições, possa ser usada para algo maior. A profundidade da lei, Jesus e os mandamentos. Quando leio sobre o que Jesus diz sobre a lei, sinto uma mistura de desânimo e esperança. Ele não veio para abolir as leis, mas para levá-las a um nível mais profundo, mais íntimo, que vai além do simples cumprimento de regras. Jesus não está apenas dizendo o que fazer, ele está falando sobre o coração, sobre a verdadeira intenção por trás das ações. E ao entender isso, percebo o quão distante estou da pureza que ele exige. Ele diz, por exemplo, que quem tem raiva de alguém já cometeu assassinato em seu coração. Quando li isso, fiquei pensando em como, tantas vezes, a ira e o ressentimento tomam conta de mim. Há momentos em que o rancor é mais fácil de alimentar do que o perdão, em que as palavras impensadas se tornam minhas atitudes. A ideia de que o simples pensamento de raiva é tão grave quanto uma ação violenta me fez refletir profundamente. Não se trata apenas de agir corretamente, mas de ter um coração puro, limpo de ódio e julgamentos. E isso, para mim, é um desafio diário. Mas Jesus não está apenas apontando o que está errado, ele também está me mostrando o caminho da transformação. Quando ele diz, eu, porém, vos digo, ele não está substituindo a lei, mas a cumprindo em seu mais alto padrão. Ele me chama a não me conformar com o que é bom, mas a buscar o melhor. A verdadeira obediência à lei não está na aparência das minhas ações, mas na pureza dos meus pensamentos, no amor que está por trás do que faço. Isso exige mais de mim, exige um esforço contínuo de me aproximar de Deus, de moldar meu caráter e minhas atitudes segundo seus ensinamentos. Olho para esse ensino de Jesus e vejo uma chamada ao autoconhecimento, a perceber onde minha vida está, em desacordo com o que Ele deseja para mim. Isso não é apenas uma mudança de comportamento, mas uma transformação interna, uma renovação do espírito. Jesus me convida a um caminho mais difícil, mas também mais verdadeiro, onde a obediência à lei não é uma tarefa imposta, mas um reflexo do meu amor por Ele e pela humanidade. O amor ao próximo, o desafio do perdão e da reconciliação. Quando Jesus fala sobre amar os inimigos e orar por aqueles que me perseguem, sinto um nó na garganta. Como posso amar alguém que me machuca, que me faz sofrer ou que me despreza? Esse ensino de Jesus vai totalmente contra o que a sociedade prega, onde a vingança e o rancor muitas vezes são vistos como naturais e até justificados. Mas ao parar para refletir, percebo que o que Jesus está realmente pedindo não é algo simples. Ele não está me pedindo para sentir algo, mas para agir de uma maneira radicalmente diferente, para ir além do que é esperado. Amar quem me faz mal parece impossível, mas talvez Jesus não esteja falando de uma emoção imediata, mas de uma escolha diária, de uma decisão de agir com bondade, de não retribuir o mal com mais mal. Ele me chama a olhar para o outro não como um inimigo, mas como alguém que, assim como eu, também tem suas próprias lutas, medos e falhas.
O perdão, então, não é apenas para o outro, é para mim também, porque ao perdoar, eu me liberto do peso do ressentimento, da raiva e do desejo de vingança. Jesus nos desafia a um amor que vai além do egoísmo, que não se limita ao que é fácil ou conveniente. Ele me pede para amar sem esperar nada em troca, para ser generoso não só com os que me tratam bem, mas também com os que me desprezam. Isso é um amor que reflete o caráter de Deus, que ama sem limites, que perdoa infinitamente, mesmo quando o erro parece irreparável. E eu entendo que, ao seguir esse caminho, não estou apenas sendo um reflexo de Deus para o mundo, mas estou sendo transformado, aprendendo a viver de forma mais leve, mais verdadeira e mais livre. Este ensinamento sobre amar os inimigos e perdoar é um chamado à reconciliação, não apenas com os outros, mas comigo mesmo. Ao perdoar, eu faço as pazes com minha própria alma, me libertando das correntes do ódio e da vingança. E assim, ao seguir esse exemplo de Jesus, começo a perceber que o verdadeiro poder não está em conquistar ou dominar, mas em amar, perdoar e buscar a paz, mesmo quando o mundo ao meu redor parece estar em guerra. A oração, buscando a comunhão com Deus. Quando Jesus fala sobre a oração, a primeira coisa que me vem à mente são as tantas vezes que rezo de maneira automática, sem realmente entender o poder que existe nas palavras que digo. Ele nos ensina a orar com sinceridade e simplicidade, e não a seguir rituais vazios ou a buscar reconhecimento diante dos outros. Ao pensar sobre isso, me questiono: quantas vezes já orei apenas para cumprir uma obrigação, sem verdadeiramente abrir meu coração a Deus? Jesus, ao contrário, nos ensina que a oração é um momento íntimo, uma conversa sincera com o Pai. Ele diz que devemos orar em secreto, e essa parte me toca profundamente. Quantas vezes me peguei fazendo orações em público, talvez para parecer mais espiritual aos olhos dos outros, ou para mostrar que sou uma pessoa de fé. Mas ao refletir sobre o que Jesus diz, percebo que Deus não está interessado nas palavras que são ditas para impressionar, mas no que realmente está no meu coração. A oração, segundo Jesus, é um momento onde posso ser eu mesmo, onde posso abrir minha alma diante de Deus e pedir sua ajuda, sua direção, ou simplesmente agradecer. O Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensina, é um modelo perfeito de como devemos nos aproximar de Deus. Ele começa com: Pai Nosso que estás nos céus, reconhecendo Deus como nosso Pai, aquele que está acima de tudo, mas também perto, acessível e disposto a ouvir. Essa frase me lembra que Deus não é um ser distante, mas alguém com quem posso me relacionar, com quem posso compartilhar minhas dores, minhas alegrias e minhas incertezas. Quando Jesus diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, isso me desafia a entregar o controle da minha vida a Deus. Eu, que tantas vezes tento planejar tudo e controlar cada passo, sou chamado a confiar que o plano de Deus é melhor que o meu, mesmo quando não consigo enxergar o propósito imediato de meus sofrimentos. É como se Jesus estivesse dizendo: não se preocupe com o amanhã, entregue a sua vida a Deus e confie que Ele irá te guiar. E isso me traz um alívio, uma paz, que não vem do controle, mas da confiança. A oração, então, não é apenas uma lista de pedidos, mas um momento de rendição e intimidade com Deus. Quando oro de verdade, sem pressa e sem egoísmo, estou me conectando com algo maior. Estou reconhecendo que preciso de sua graça e direção. Isso transforma meu coração, me torna mais humilde e mais disposto a viver de acordo com a sua vontade, sabendo que, ao fazer isso, minha vida terá um propósito mais profundo, algo que vai além de mim mesmo. Vivendo o Sermão da Montanha, a jornada de transformação. Ao
terminar de refletir sobre o Sermão da Montanha, me dou conta de que cada ensinamento de Jesus é um convite para viver de maneira diferente, mais profunda e mais verdadeira. Ele não nos chama para uma vida fácil ou sem desafios, mas para uma jornada de transformação, onde somos desafiados a ir além das convenções e superficialidades do mundo. Cada palavra que Jesus disse ressoa como uma provocação ao meu ser, pedindo-me para olhar para a minha vida e ver onde posso mudar, crescer e me tornar mais parecido com Ele. Em um mundo que valoriza a aparência, o sucesso imediato e a busca pelo conforto, o Sermão da Montanha é um lembrete constante de que a verdadeira felicidade não vem de coisas externas, mas de um coração alinhado com a vontade de Deus. Ser bem-aventurado, segundo Jesus, não é uma questão de circunstâncias, mas de postura diante da vida. A felicidade que Ele oferece é uma felicidade interna, que resiste ao sofrimento, à dor e às adversidades, porque está firmada na fé, no amor e na esperança em Deus. Eu percebo que viver o Sermão da Montanha exige coragem. Coragem para perdoar, para amar o inimigo, para ser luz e sal no mundo. Coragem para ser honesto consigo mesmo e com Deus. E para buscar uma vida que reflete mais os valores do reino de Deus do que os padrões do mundo. E embora seja um caminho desafiador, é também o caminho que traz paz ao coração, uma paz que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que, mesmo no sofrimento, Deus está comigo. O Sermão da Montanha me lembra que a jornada de fé não é sobre ser perfeito, mas sobre ser transformado. Jesus não nos pede para ser super-heróis ou para seguir uma vida sem falhas. Ele nos chama para uma vida de humildade, de dependência dele, onde mesmo nas nossas fraquezas, Ele nos usa para cumprir seu propósito. Ao seguir seus ensinamentos, podemos ser luz para o mundo, trazendo amor, perdão e verdade para aqueles ao nosso redor. Então, enquanto reflito sobre tudo o que Jesus nos ensinou, percebo que o Sermão da Montanha não é apenas um conjunto de regras ou mandamentos. Ele é, na verdade, um convite para viver de uma maneira radicalmente diferente, para permitir que a vida de Jesus se manifeste em mim e através de mim. E assim, passo a entender que, ao viver o Sermão da Montanha, estou não só transformando a minha própria vida, mas também contribuindo para um mundo mais justo, mais amoroso e mais cheio da presença de Deus. A transformação continua em cada passo. Enquanto chegamos ao final desta reflexão sobre o Sermão da Montanha, fico pensando que o verdadeiro desafio não está em entender essas palavras, mas em viver de acordo com elas. Jesus nos chamou para um caminho de transformação, um caminho que exige mais do que palavras, mas ação. Cada bem-aventurança, cada ensinamento sobre a oração, o perdão e o amor ao próximo nos desafia a olhar para a nossa vida e perceber onde podemos mudar, onde podemos refletir mais a luz de Cristo em nosso cotidiano. Eu sei que a jornada é longa e que cada um de nós tem suas lutas e dificuldades, mas o Sermão da Montanha nos dá a certeza de que não estamos sozinhos. Jesus caminha conosco, nos orienta e nos fortalece a cada passo. Ele nos oferece um caminho de verdadeira liberdade, não das adversidades da vida, mas da escravidão do egoísmo, da raiva e do medo. Ele nos ensina que a verdadeira felicidade não está em conquistar o mundo, mas em render-se a Deus, confiar em seu plano e viver conforme a sua vontade. A transformação que ele propõe não é uma mudança externa ou superficial, mas uma transformação do coração. Uma vida vivida à luz do Sermão da Montanha é uma vida de paz, amor e fé. E ao vivermos assim, não apenas nossas vidas são impactadas, mas também as pessoas ao nosso redor. Somos chamados a ser luz para aqueles que ainda vivem nas sombras, a ser sal que preserva e dá sabor a um mundo que muitas vezes está perdido e sem direção.
Então, que possamos todos os dias buscar viver de acordo com esses ensinamentos, não como uma tarefa ou obrigação, mas como um chamado ao amor genuíno, ao perdão sincero e à busca constante por justiça. Que nossas vidas reflitam o reino de Deus aqui e agora, e que, ao seguir o exemplo de Cristo, possamos ser verdadeiramente bem-aventurados, independentemente das circunstâncias que enfrentamos. Agora, antes de terminar, quero convidar você a refletir. O que você pode fazer a partir de hoje para viver mais plenamente o Sermão da Montanha? Onde você pode ser mais luz? Onde você pode perdoar mais? Como pode transformar seu coração para viver com mais humildade e compaixão? Se você sentiu que esse vídeo foi útil, que essas palavras trouxeram algo novo para o seu coração, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Compartilhe também com amigos e familiares que possam ser tocados por essa mensagem. E claro, deixo você com uma palavra de esperança. A transformação está ao alcance de todos que decidem seguir a Jesus. Fique com Deus.